Nesse mês, nós temos vindo ao longo desses meses, trazido e tratado no assunto, o tema do ano, que é sobre compaixão. Mas esse mês nós decidimos interromper a abordagem disso, embora a gente vá falar sobre isso, porque é impossível falarmos de qualquer assunto sem abordarmos a questão da compaixão. Mas no mês de outubro, nesse mês de outubro desse ano, nós estamos comemorando 500 anos da Reforma, tá? Onde Martim Lutero, sem querer fazer o que ele queria fazer, porque quando ele começou a fazer não era a ideia dele que tivesse o impacto e que tivesse o, vamos dizer assim, o resultado que teve, porque a ideia dele era outra. Então nós estamos e vamos estar nesses cultos de outubro, abordando a questão da reforma, trazendo um pouco mais de entendimento sobre a reforma. E a gente precisa entender e compreender o que foi a reforma, tanto no aspecto histórico da situação em que acontecia, para a gente entender muitas vezes o contexto do que a gente vive e compreender que muitas vezes nós estamos sendo instrumentos de Deus para realizar uma coisa muito maior do que nós mesmos imaginamos ou pensamos. Quando a gente pensa na reforma, nós estamos abordando, tá, um aspecto de renovação cristã, que não surgiu no coração de um homem, surgiu dentro de uma vontade, dentro de um plano de Deus, e isso foi bom, foi muito bom, em termos de trazer entendimento, trazer discernimento. Muitas coisas mudaram, tá? Inclusive na própria Igreja Católica, que foi a origem, vamos dizer assim, a causa disso tudo que aconteceu. E embora a Católica continua passando por um processo muito grande de transformação, e a gente tem visto isso, nós podemos ver que isso também impactou de forma significativa. Mas quando a gente olha essa questão, quando começou de fato a reforma? Nós temos que entender que a reforma ela não começou naquele dia em que ele publicou as suas 95 teses e a fixou ali na porta da catedral. Mas, na realidade, todo o processo começa bem antes. Por volta, quando você começa a olhar a história, você vê que as coisas começaram em 1300, quando se estava se discutindo a questão do cisma dentro da própria igreja, dos papas, das divergências, que criaram os concílios para tentar buscar essa conciliação de pensamento e de entendimento daquilo que estava nas Escrituras. E isso veio correndo. Tiveram também os dissidentes na França, que desencadeou na questão da Inquisição. E isso são fatores importantes a gente entender do contexto do que está acontecendo. Temos também no século XIV e XV os pré-reformadores que começaram a trazer uma mensagem diferente, como é o caso do John Wycliffe, tem o caso do John Huss, do Jerônimo, aquele Savonarola, tá, espanhol, onde eles começaram a pregar e trazer uma mensagem diferente daquilo que era o padrão da época. O que combatia? Eles estavam combatendo o quê? As irregularidades e a imoralidade dentro do clero, a condenação da superstição, das peregrinações, da veneração de santos, do celibato e das pretensões papais que existiam naquela época, em termos de enriquecimento, em termos de domínio, em termos de poder. Também haviam outros movimentos que romperam com a igreja, tá, em aspectos de misticismo, por exemplo, a devoção moderna dos irmãos da vida comum. Nasceu o interesse em estudar as obras de antiguidade pelos renascentistas. Tudo isso desencadeou. Foi o aspecto, por exemplo, do início, a queda do feudalismo, o impacto que isso teve na Europa, o desenvolvimento do mercantilismo, o renascimento, todas as ideias, então, que permitiram as pessoas a repensar o que está fazendo e a diminuição do poder que havia dentro da igreja naquela época. Então, se nós entendermos isso, então toda essa convulsão é que nos leva, vamos dizer assim, conclui a isso e leva a esse aspecto. Mas o que provocou, o que instigou Lutero a fazer o que ele fez? Foi quando resolveram o Tetzel,
que veio da igreja de Roma, tá, a mando do Papa, que foi vender a indulgência lá na Alemanha, em Wittenberg. Quando ele chegou com essa ideia, Lutero era simplesmente um acadêmico, tá? Estava estudando, conhecia, estudava a Bíblia, já se procurava incentivar o estudo da Bíblia, coisa que não era comum. Então, ele pronunciou, Lutero nessa época, em 1500, ele pronunciou de forma contrária àquilo que estava fazendo. O que ele queria fazer era simplesmente discutir o assunto. Ele não estava pensando em nada, em querer se separar da igreja naquela época. Não era a ideia dele, não era nem esse o pensamento dele. Ele simplesmente queria discutir. Estavam fazendo uma coisa, a Bíblia estava dizendo outra coisa. E foi quando ele publicou as teses. E nós precisamos entender a importância disso. Ao publicar e chamar para discussão, em vez de sentarem para discutir, o que aconteceu? Roma não concordou e disse que ele tinha que ir lá e pedir perdão por aquilo que ele estava fazendo. Ele simplesmente decide não ir. O que acontece logo depois? Então ele recebe uma bula papal. Se ele não se retratasse, ele seria excomungado. O que ele faz junto com os alunos? Queima essa bula em praça pública. E aí desencadeia todo o processo da reforma. Tanto quando essa separação que acontece na sequência dos fatos, tá? E você olha a igreja luterana, dentro das origens dela, ela preserva muito daquilo que você tem quando você vai, por exemplo, numa missa, em termos de tradição, na forma de fazer, na forma de liturgia. Tá? Somente retiraram aquilo que eles entenderam que não fazia parte do processo e não estava na Bíblia. Mas isso desencadeou tudo? Não. Aí vieram pessoas, alguns anos depois, que vieram a fortalecer isso. Por exemplo, você tem vários acontecimentos que desencadeou lá no caso que veio dar origem ao protestantismo, tá? Que veio explicar, traduzir, e junto com, me fugiu o nome, John Wesley, tá? Onde ele desenvolveu toda uma teologia mais completa acerca daquilo que Deus estava falando. Mas qual era a proposta, o sumário dessa proposta, toda daquilo que Lutero estava comentando, falando e procurando incentivar? Fala simplesmente da questão dos 5 solas quitas. É o aspecto de sola escritura, ou seja, somente as escrituras, solo Cristo, que é somente a salvação em Cristo, sola gratia, que somente a salvação somente pela graça divina, sola fide, somente salvação somente pela fé, solo Deo glória, glória dada somente ao Pai. E além dele questionar o aspecto de que o sacerdócio universal dos cristãos e que não estava restrito a um clero. Então, esses aspectos da salvação, da vida com Deus, é que nós estaremos abordando durante esse mês. E isso é importante a gente entender, essa evolução dentro do contexto. Que muitas vezes os ensinos que nós aprendemos, as coisas que nós aprendemos, nós passamos por um processo de questionamento, de revisão, de entendimento daquilo que está fazendo. E nós somos chamados a viver a vontade de Deus segundo a perspectiva dele. E muitas vezes nós, quando aquilo que Paulo fala, sempre menciono aqui, que as nossas armas são espirituais em Deus para derrubar fortalezas e aniquilar sofismas, na realidade é por quê? Porque nós procuramos muitas vezes, segundo o pensamento humano, enxertar dentro daquilo que é a vida que Deus deseja e planejou para nós, muito de conceitos humanos, conceitos religiosos, que não traduzem a vontade de Deus. E sempre voltar e sempre lembrar dessas coisas que nos foram ensinadas é fundamental. E nesse mês a gente vai estar abordando sobre a questão da reforma protestante que aconteceu há 500 anos, que iniciou com a publicação dessas 95 teses que Lutero afixou na porta da catedral lá em Wittenberg. Tá ok?
Então, assim, que o Senhor nos conduza. Nós não vamos deixar de estar falando daquilo que a gente tem falado, porque na realidade o que a gente tem falado é sobre esses aspectos nesses nossos dias, que Deus tem permitido a gente se reunir aqui e conversarmos sobre isso. Amém? O que a gente precisa entender? Quando a gente está falando de sola fide, ou seja, a salvação somente pela fé, o que ele quis dizer? Que a justificação do cristão é recebida pela fé, sem qualquer interferência de boas obras. A minha salvação, a nossa salvação, não depende de obras que a gente possa fazer. Nenhuma. Ela depende da fé. E dos outros aspectos que a gente vai estar discutindo. Como eu estou abordando só o aspecto da fé, vou focar só no aspecto da fé. A fé verdadeira, ela naturalmente é evidenciada pelas obras que nós realizamos. Ou seja, as boas obras, as ações, as reações que eu tenho, a maneira como eu vivo e convivo, elas não me levam à salvação. Porque a salvação depende da fé. E fé nós precisamos entender. Mas quando eu entendo aquilo que Deus fez pela fé, eu vou ser conduzido à prática das boas obras. Então a motivação para fazer as obras, ela é decorrente de quem eu sou e não para alcançar alguma coisa. Então quando eu faço qualquer coisa com o intuito de Deus se agradar da minha pessoa, isso não é fé, tá? Isso é querer negociar com Deus. Isso é querer comprar Deus para que você se ache que é bom e para Deus pensar, como Ele me acha bom, Ele vai me dar o que eu mereço. E isso não tem nada a ver com fé e nem com a vontade de Deus. Amém? E nós precisamos entender que a justificação pela fé, ela não tem nada a ver com o fato de eu pecar, porque eu continuo sendo pecador, só que um pecador justificado. E isto me conduz a um outro estilo de vida, porque João fala sobre isso, e lembrando das palavras de João, se alguém diz que não comete pecado, é mentiroso. O que faz a diferença de um cristão que vive pela fé e vive na dependência de Deus é que ele, primeiro, reconhece que é pecador, reconhece a obra de Deus e não permanece no pecado. Quando há um entendimento, a consciência de que algo é desagradável, ou seja, não está alinhado com a vontade de Deus, o que ele faz? Ele abandona. Abandona por quê? Porque ele sabe que aquilo não faz parte da natureza divina, e por não fazer parte da natureza divina, e sendo quem nós somos, sacerdotes do reino, representantes de Deus neste mundo, o nosso processo deve ser conduzido para a santificação, para revelarmos Deus. Quando eu entendo que algo é pecado, eu deixo de praticar, não pelo meu esforço, não pela minha força, mas porque eu fui capacitado para viver como agrada a Deus. Amém? E isso implica em quê? Implica que é aquilo que Paulo escreve em Romanos, que eu rejeito tudo que procede da natureza humana, ou seja, eu não ofereço mais os meus membros para ser servo do pecado, mas ofereço os meus membros para ser servo da justiça. Ser servo da justiça é fazer a vontade de Deus. Nada mais, nada menos do que isso. Fazer o que está alinhado com a natureza e a vida de Deus. Amém? Beleza? Bom, o que a gente tem? Tem algumas passagens que eu gostaria de compartilhar com vocês, que nos conduz a esse entendimento do que é fé e o que é a justificação pela fé. Lá em Efésios 2, de 4 a 8,
diz assim, eu vou ler na versão revista e atualizada, tá? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós. É um dom, um presente de Deus. Em Abacuque 2,4 fala assim, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Em Gálatas 2,16 diz assim, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Está claro? Por obras serei justificado? Não. Que me justifica? A graça. Mediante a fé em Cristo Jesus. Eu preciso entender isso. Então eu posso fazer alguma coisa para alcançar a salvação, a reconciliação com Deus? Não. Posso fazer alguma obra que Deus se agrade e me dê a salvação? Não. Posso praticar a lei, os 10 mandamentos todos para alcançar a salvação? Não. Isso está claro? Temos dúvida? O que nos justifica? E mediante o que nós somos justificados? Romanos 4, 2-4 diz assim, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Por isso, nossa salvação, ela não é resultante do nosso esforço, mas resultante da graça de Deus, operada por meio da fé na obra que Cristo realizou por nós na cruz. E isso que nós precisamos entender e lembrar sempre. Por quê? Porque a nossa natureza sempre nos conduz a pensarmos, vou fazer isso para agradar a Deus, para receber o que eu estou precisando ou o que eu quero. Isso vai te levar aí a algum lugar? Não, a não ser a fazer a obra e ser reconhecido por ela. Amém? Ou misericórdia. Mas entendemos o que é fé? Beleza, a gente sabe que nós somos salvos mediante a fé e que é pela graça de Deus. Quem nos justifica é Cristo. Mas o que é fé? Você já pensou sobre isso? O que é fé? A fé, ela se traduz em confiança em Deus. Mas o que é fé de fato? É confiança? Não, não é. O resultado da fé nos conduz à confiança. Mas o que é fé? Isso nós precisamos entender. É algo místico que eu não consigo explicar? É algo que não é. O que é fé de fato para nós? E nós precisamos entender isso. Quando a gente fala de fé, nós falamos de fato de conhecimento. Conhecimento de Deus.
Porque quando conhecemos a Deus, é que nós somos levados ao processo de viver por fé. Se olhamos a vida de Abraão, isso está muito claro. Se olhamos a vida de Noé, isso está muito claro. Se olhamos a vida de Moisés, isso está muito claro. E foi uma jornada. E nós não somos diferentes. Jesus disse uma coisa quando estava orando ao Pai, em João 17, no versículo 3, ele diz que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer o seu Filho, Jesus Cristo, que foi enviado por nós. Nós precisamos entender que a fé, ela é resultante do conhecimento. Na minha caminhada, quando eu vou compreendendo, quando eu vou entendendo a vontade de Deus e vou me submetendo a essa vontade, isso é tradução de fé. Isso é expressão da fé, porque isso vai me levar à confiança. A origem da fé, ela está em nós? Não, ela está em Deus. Por que ela está em Deus? Porque ela é resultante das suas promessas, das suas palavras, daquilo que Ele fala e daquilo que Ele nos ensina. Quando Paulo está falando, lá em Romanos 10, 17, ele fala que a fé vem pela pregação, e pela pregação da palavra de Cristo. Quando a gente fala de pregação, nós estamos falando de conhecimento teórico, daquilo que Deus fala acerca de nós, fala acerca dele, fala acerca da sua vontade, do seu plano e da sua obra em nosso favor. Quando eu ouço isso e entendo que ele falou, que ele enviou o seu Filho, ele nos amou muito, enviou o seu Filho para nos salvar, e ele morreu em nosso lugar na cruz, verteu o seu sangue como um sacrifício em nosso favor, e que eu, ao receber, ao entender isso e compreender e me sujeitar a Cristo como Senhor e Salvador, como um compromisso pessoal de querer viver a vontade dele, o querer dele, isso aí foi aquilo que eu ouvi, que eu tive um entendimento transformado, eu me sujeitei a essa palavra. Isso é expressão de fé, é confiança. Eu posso provar isso? Não, não posso. Eu tenho como provar isso? Não, eu não tenho. Eu só vou mostrar isso através das minhas ações que vão se seguir. Por isso que em Hebreus 11 fala o quê? Fala que, olha, a fé é a certeza de coisas que esperamos e a convicção de fatos que nós não vemos. Por isso, fé é conhecimento. Conhecimento e experiência com Deus, porque não é um conhecimento teórico, mas é um conhecimento de um andar com Deus. Quando a gente pega a vida de Abraão ao longo da sua jornada, nós vemos que, primeiro, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra pertinho de você, que está a alguns dias de viagem? Não, a mais de quase 2.000 quilômetros. Largou tudo, pegou a família, pegou a esposa, foi um sobrinho a rebote, vai para um lugar que não conhece. Olha, essa terra que você está pisando é tua, eu vou te dar, vou dar a todos os teus descendentes. O que Abraão faz? Ele creu em Deus por isso. Ele tinha a posse da terra? Não, mas ele tinha a promessa, ele tinha a certeza, ele sabia que ele era peregrino naquela terra. Mas ele confiou. Isso quer dizer que Abraão foi perfeito em todos os seus atos? Também não. Por que que ele não foi? Porque ele mentiu, ele enganou também. Para 2 reis ele mentiu acerca da sua mulher. Foi ou não foi? Ele teve outros deslizes, como nós, mas ele cresceu nessa jornada. Aonde culmina a fé de Abraão? Quando Deus pede para ele o seu filho. Diz que pega o teu filho e sacrifica, em meu favor, para mim. Através de Isaac, Deus já tinha dado a promessa que por aquele filho ele abençoaria todas as nações da terra. Não foi por outro, foi para Isaac.
que Abraão faz? Questiona Deus, e a promessa? E aí, o que vai fazer? Não, Abraão levanta de madrugada, não fala com a mulher, claro. Se ele falou, a Bíblia não fala, mas ele saiu sem falar com a mulher, porque se falasse ia ter um problema sério, não teria? Pegou o filho, pegou os instrumentos, pegou os servos e foi para sacrificar. 2 horas depois ele estava fazendo o sacrifício? Não. 3 dias depois ele foi fazer o sacrifício. Imagine uma jornada de caminhada com o filho do lado, 3 dias. Com uma promessa em cima daquele filho, Deus pediu aquele filho e ele não hesitou. Pai, está aqui o cutelo, está aqui o... Mas e o animal? Ele vira para o filho e fala o quê? Deus proverá. O que acontece? Ele pega, prepara tudo e o anjo diz para ele, não precisa fazer isso. E o cordeiro que estava lá é sacrificado no lugar. Por que Abraão fez isso? Porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Isso está lá em Hebreus. Fé é conhecermos as promessas de Deus e sabermos que elas não falham. Mesmo que tudo pareça que não vai ser daquele jeito. Mas nós confiamos em Deus. A fé, ela é resultante desse conhecimento e desse andar. Abraão não cresceu e nem amadureceu em sua fé num dia para o outro. Levaram muitos anos. E a nossa jornada? Agora, se nós nem conhecemos a vontade de Deus, não compreendemos a vontade de Deus, será que nós cresceremos e amadureceremos na nossa fé? Não. Essa fé que nós temos, ela vem de Deus. E como resultado, ela tem que voltar para Deus. Volta de que maneira? Nós expressando quem Ele é neste mundo. Por isso, nós devemos receber as promessas de Deus, crendo de fato nelas. A gente aprende a confiar em Deus. Por isso Ele nos coloca diante das tribulações, Ele coloca-nos diante dos problemas, das dificuldades, das lutas, não é porque Ele quer que a gente sofra, mas Ele quer que a gente amadureça. Os problemas, as lutas e as dificuldades não é punição de Deus, é porque Ele nos ama e quer que nós amadureçamos e sejamos para Ele os vasos de honra que Ele preparou, em potes de barro. Se nós entendermos isso, nós crescemos na fé, e isto é a fé que Lutero pregou. Que a nossa salvação é porque eu creio em Deus nisso, porque Ele diz isso, e não depende do que eu possa fazer, depende única e exclusivamente dEle. A fé que eu tenho não é minha, é dEle, porque é a palavra dEle. E quando eu aceito a sua palavra e submeto a sua palavra, o que acontece com a minha vida? Eu vou expressar aquilo que Deus deseja, vou fazer as suas obras. Por isso, se Ele diz que nos fez filhos, eu creio nisso. Por isso, quando Ele diz que Ele nos capacitou e nos habilitou para viver segundo a vontade dEle, eu acredito nisso. Porque quando Ele fala que nos libertou do domínio do pecado para viver segundo a justiça dEle, eu acredito nisso, mesmo que eu tropece. Mas eu vou entendendo que é um processo de amadurecimento, de crescimento e de conhecimento. E eu sou submetido a essas coisas, não porque Deus gosta de ver o meu sofrimento, mas porque Ele quer que eu faça aquilo que Ele deseja. Que eu expresse Ele nesse mundo. Ele nos chamou para o corpo de Cristo, para a vida de igreja, para revelarmos o seu reino neste mundo, e nós precisamos crer nisso. Quando eu começo a entender essas coisas, me submeto a isso e começo a viver uma vida de santificação, rejeitando as obras das trevas, porque pensamento natural, pensamento humano, é obra das trevas porque é diabólico e não tem nada a ver com o Pai, eu entendo assim, sendo filho, sendo morada de Deus, nós como igreja, morada de Deus, templo de Deus, não posso viver de forma diferente da vontade de Deus.
Porque Ele me habilitou, Ele me capacitou para rejeitar tudo isso. Não sou escravo do pecado, então não posso e não vou viver por causa da minha pessoa, não, por causa do meu Deus. Estou e vivo aqui para ser instrumento para expressar a sua glória. E Deus fez isso em vasos de barros, como nós. Como foi Moisés, como foi Davi, como foi Abraão, pessoas como nós. E como foi Lutero. Diferente de nós? Não, talvez muito pior do que as práticas que a gente tem hoje. Mas ele entendeu. E nós precisamos entender. Queremos fazer uma revolução e realmente revelar o reino deste mundo, nós precisamos viver segundo aquilo que Deus fala. Porque se nós temos o entendimento claro, como a gente fala no Ministério Sal da Terra, somos, cremos e fazemos. Somos, não porque decidimos ser, mas é acerca daquilo que Deus fala a nosso respeito. Porque Ele falou, eu creio. Porque eu creio, eu me empenho em fazer. Por isso que Jesus disse, isso é uma jornada fácil? Não, não é uma jornada fácil. Ele disse, quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Tome a cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? Eu tenho um desejo, tenho uma vontade, tenho um querer. Da mesma forma que o nosso Senhor Jesus, no jardim do Getsêmani, disse, dá para me livrar? Não foi a pergunta dele? Deus, dá para me livrar dessa? Dá para o Senhor dar um jeitinho? Mas o que ele, entendendo quem ele era e a vontade do Pai, o que ele fala? Faça-se a tua vontade. Ou seja, eu me submeto à sua vontade. Agora, nós fomos chamados para viver para nós mesmos, buscarmos os nossos interesses e os nossos desejos, e os nossos caprichos, e buscar nos outros o resolver as nossas carências? Não. Por quê? Porque não é essa a vontade de Deus. A que vontade eu submeto? Eu me submeto à vontade de fazer aquilo que é da vontade do Pai. Ele me habilitou, me capacitou, derramou bênçãos em minha vida, deu os dons, me permitiu o desenvolvimento dos talentos que tenho. Para quê? Para o meu interesse? Não. Para fazer disso uma oferta em favor dos outros, para que cresçam e conheçam o Pai. Isso é fé. É entender que Ele fez isso para servirmos os outros, para oferecer a nossa vida em favor dos outros. E isso é o tema de compaixão. Eu só vou praticar a compaixão quando eu entendo essas coisas, que tudo isso decorrente da fé. E a nossa salvação é pela fé, a nossa vida é pela fé. Porque, eu não lembro se foi Paulo ou se foi no dos Hebreus, fala assim, tudo que não provém de fé é pecado. Eu estendo o conceito de pecado para algo muito mais, vamos dizer assim, muito maior do que eu posso imaginar. Porque até mesmo uma coisa boa que eu estiver praticando, se ela não é feita suportado pela fé, ou seja, para cumprir aquilo que é a vontade de Deus, é pecado. Qualquer coisa boa que eu faça para ser reconhecido ou como resultante do esforço da minha vida para que Deus se agrade de mim é pecado, inclusive a minha oração, inclusive o meu estudo da palavra, inclusive as boas obras de caridade que eu venho a fazer. Está entendendo? Precisamos viver por fé e precisamos entender o que é viver por fé. E precisamos mais do que nunca esquecer o que significa fé. Porque fé é conhecimento de Deus. Quando a gente conhece, a gente confia. Quando a gente confia, não tem problema nenhum
e faz parte da jornada aprender sobre isso. E é ao longo da nossa caminhada que a gente amadurece e cresce na fé. Eu só começo essa jornada com a reconciliação com a salvação, quando eu entrego minha vida para Ele, reconhecendo que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Que o que Ele fez na cruz por mim foi para me libertar do império das trevas, para me libertar do pecado, para me libertar do domínio do pecado, para que eu seja servo da justiça, sacerdote de Deus, para que eu faça parte da nação santa, do povo de propriedade exclusiva de Deus, para revelar Deus ao mundo. Está claro? Que o Senhor nos conduza nesse entendimento, nesse crescimento, e que a gente possa compreender o que seja viver por fé, como Abraão viveu, e a gente pode viver. Quem sabe, instrumento, como foi Lutero, como foi Abraão, como foi Davi, e como foram tantas outras pessoas nessa jornada que a gente olha para trás e vê essas pessoas que viveram por fé. E a gente possa ser exemplo e testemunha para outros que virão à nossa frente, porque esse é o nosso papel, formar pessoas com entendimento do reino, da vontade de Deus. E precisamos entender que nós estamos aqui nesse mundo para isso, revelar o reino de Deus, ensinar as pessoas a viver o reino de Deus, expressando graça, expressando compaixão, expressando amor, revelando a justiça de Deus, mostrando a paciência, a longanimidade, a mansidão, dependente do que a gente esteja passando. Nós só precisamos ter consciência de uma coisa: para salvar o perdido, Deus não vai pensar duas vezes em nos sacrificar em favor deles. Podemos até morrer em várias situações, seja num assalto, seja em situações mais sérias. Mas se revelarmos Deus, as pessoas vão ver Deus em nós. Amém? Vamos ficar de pé e vamos ter um tempo. Senhor, nós agradecemos por esse tempo que o Senhor nos concede, agradecemos porque sabemos que Tua obra, a Tua salvação não depende do que possamos fazer, mas da Tua graça que opera e da fé. Uma fé que provém do Senhor, que nos traz o entendimento, o conhecimento acerca do Senhor, acerca da Tua vida e da Tua vontade. E nós renovamos, Senhor, e precisamos aprender a renovar dia a dia o compromisso com o Senhor, com Tua vontade, com Teu querer. Ensina-nos a sermos o instrumento da Tua glória, termos o entendimento da Tua vontade, termos o nosso entendimento iluminado para sermos o instrumento que o Senhor deseja e que o Senhor planejou. Conduza-nos em graça, Pai, conduza-nos no conhecimento da Tua vontade, no processo de amadurecimento, para que a gente possa ser o instrumento e a expressão do Teu querer neste mundo para a glória do Teu nome, independente do que tenhamos passado, das nossas dificuldades. Queremos cumprir a Tua vontade, fazer o Teu querer e viver o Teu desejo. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado pela salvação. Obrigado por ter enviado o Teu Filho em nosso favor, por ter nos amado tanto. Sabemos que o Senhor derramou do Teu amor em nossas vidas. Que a gente possa entender isso e agir em favor, sendo o próximo das pessoas, para que eles possam conhecer o Senhor, conhecer Tua vontade, conhecer o Teu querer. Conduza-nos, Senhor, neste processo de amadurecimento e que a gente possa aprender a ser instrumento na vida uns dos outros para a nossa edificação, para o crescimento da igreja e para que a Tua glória seja conhecida nessa terra por meio das nossas vidas. Nós somos gratos a Ti e bendizemos o Teu nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E é no nome dEle que nós oramos a Ti, ó Pai. Amém.